Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste o nosso vídeo. E na aula de hoje, da disciplina de Termodinâmica Aplicada em Engenharia Química 2, nós vamos revisitar aquele problema de equilíbrio de fases que a gente trabalhou na aula passada. Para quem não assistiu, o card dele está aqui ao lado e vocês vão poder verificar lá como é que a gente resolveu. Era um problema de equilíbrio relacionado à mistura de acetonitrilo e nitrometano, que a gente resolveu tanto para processos isotérmicos quanto para processos isobáricos, Então a gente teve aí 2 tratamentos para esse sistema. Hoje nós vamos refazer esses tratamentos utilizando um software distinto. Na aula inicial nós fizemos o tratamento com o software Excel e aqui a gente vai trabalhar com o software MATLAB. Então, bora lá. Vamos então, pessoal, resolução primeiro do nosso sistema isotérmico. Aqui eu vou iniciar descrevendo, incluindo no software MATLAB, dentro do meu arquivo MFile, a descrição do que eu estou desenvolvendo aí para esse projeto em si. Primeiro eu estou dizendo que vou trabalhar com a lei de Raoult, com o auxílio MATLAB, que é um programa aí destinado a cálculo de equilíbrio líquido-vapor para misturas binárias que sigam a lei de Raoult. Só para a gente recordar o que é a lei de Raoult, a gente está considerando que a mistura segue o comportamento de gás ideal para a fase vapor e solução ideal para a fase líquida em um sistema isotérmico, conforme eu tinha dito. Para vocês recordarem, a gente está tratando ainda daquela mistura binária de acetonitrilo e nitrometano, que é o nosso problema base. O problema está apresentado aí abaixo com todos os dados, incluindo as condições de pressão de saturação, temperatura do sistema, Deve recordar do problema, aquele problema a temperatura de 75 graus Celsius. Nessa linha de comando eu estou incluindo ali as 2 estruturas iniciais, como um clear all e um CLC, para manter a estrutura limpa do programa, limpar a memória cache do MATLAB. Incluir a definição do número de componentes do sistema como 2 e da temperatura do sistema ali em 75 graus Celsius, definição das variáveis básicas que ele me deu. Ali eu estou gerando aquele vetor de dados para minha composição da fase líquida, que ela está variando entre 0 e 1 ali, dentro de 0,01 ali para cada passo, Então eu estou indo de 0 para 0,01, 0,02, assim sucessivamente até chegar ao valor de 1. Após isso, eu fiz a inclusão dos coeficientes para minha equação de Antoine, tanto para o componente 1 como para o componente 2. Esses valores foram retirados dos dados de inserção do meu problema, então apresentados ali do lado direito. Lembrando, a equação de Antoine é A menos B dividido por T mais C. Então dali eu consigo extrair direto os valores de A, B e C para o componente 1, apresentados no lado esquerdo do vetor, e para o componente 2, apresentados no lado direito do vetor. A partir daqui eu vou fazer o meu cálculo para expressões de saturação, e aqui eu vou criar minha primeira estrutura de loop dentro do programa em si. Eu vou criar uma estrutura de loop baseada em um for. Eu vou fazer um for para ir variando entre 1 e o número de componentes. Então, como eu tenho 2 componentes, a gente vai variar dentro dessa estrutura 2 vezes. E ele vai calcular a pressão de saturação no componente I com uma exponencial de AI menos BI dividido por T mais CI, a equação de Antoine que a gente acabou de olhar. Com isso, eu consigo ter os 2 valores de pressão de saturação para o meu problema, porque lembrem, a temperatura é constante. Nesse ponto aqui, eu vou partir para o cálculo do equilíbrio líquido-vapor dentro da estrutura de loop propriamente dita. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gerar ali um vetor, I, no qual eu vou executar o meu cálculo, e para esse vetor eu vou fazer ali um número, que é uma definição ali de número de elementos. Para esse número de elementos ser definido como um XX, e vou fazer o meu x ser esse xx, que foi aquele que eu defini lá em cima, que varia entre 0 e 1. Então ali eu estou fazendo o valor de x1 dentro do vetor na esquerda, x2 no vetor na direita, sendo x2 1 menos x1, que é a mistura binária. Fiz o somatório na pressão total, vocês devem recordar que é o somatório de x vezes a pressão de saturação, e calculei o valor de y pelas definições da lei de Raoult, que a gente já está habituado. Isso finaliza a estrutura de programação em si, matematicamente está tudo aí já, todas as equações que a gente precisa para resolver o problema. Recordem-se apenas que dentro dessa estrutura aqui do segundo for, eu precisei incluir um for secundário para o J, para que ele refaça o cálculo para o número de componentes. Então eu tenho um cálculo que roda em loop para todas as composições da fase líquida, e isso precisa ser refeito no número de componentes, tanto para o componente 1 como para o componente 2, por isso que a gente tem um for dentro do outro for.
Além disso, eu estou incluindo ali no final do programa só uma estrutura bem básica de plotagem de figura, para que eu consiga ter a minha resposta já graficada após executar esse comando aí no MATLAB. Então ali eu incluí quem é que eu quero plotar, que é a composição da fase líquida em relação à pressão, a composição da fase vapor do componente 1 em relação à pressão, incluí a legenda, a configuração do eixo X, a configuração do eixo Y, e salvei aí meu sistema com o nome acetonitro, né? Rodei o programa, ali ele apresenta um pequeno erro na estrutura do plot, que está com letra maiúscula, então vou botar em letra minúscula ali, salvei, vou rodar, e tá pronto aí o nosso problema, né? Tá aí graficado o nosso sistema, tá? Aí tá o gráfico PXY, exatamente igual ao gráfico do MATLAB, como vocês podem ver aí na parte direita da figura, exatamente o mesmo problema que eu estou resolvendo. E a gente consegue observar bem aí também, assim como no do Excel, né? As estruturas de fase vapor, fase líquida, região de equilíbrio líquido-vapor para um problema isotérmico. Vamos passar então, pessoal, a resolução do problema isobárico, né? Agora a gente vai estar no sistema no qual a pressão é constante. Isso muda muito a estrutura do problema, né, que a gente vai resolver, porque agora aquelas pressões de saturação que eram números constantes, elas passam a variar a cada ponto de temperatura. Então a gente precisa resolver esses vetores de cálculo dentro da estrutura de programação do MATLAB, para que a gente consiga aí calcular efetivamente o equilíbrio líquido-vapor desse sistema isobárico. Aqui tem alguns detalhes importantes, né, que eu vou alertá-los ao longo da programação. Ali na estrutura inicial, estou só definindo o meu sistema, dizendo que eu estou trabalhando no sistema ideal, que segue a lei de Raoult, né, gás ideal, solução ideal, para um sistema isobárico. A mistura continua sendo a mesma, cetonitrilo com nitrometano, só que agora a pressão do meu sistema é de 70 kPa aí como constante. Incluir aquelas estruturas de limpeza de cachê, memória cachê, ClearAll e CLC para limpar a estrutura do MATLAB, definir o número de componentes como 2, definir a pressão do sistema com 70 kPa e fui colocar, né, a inclusão aí dos coeficientes da equação de Antoine para os meus componentes 1 e 2 aí, dados em kPa e temperatura dada em graus Celsius. O A é esse 14.2724 para o componente 1, 14.2023 para o componente 2, o B 2.945.47, componente 1, 2.972.64 para o componente 2, e o C vale 224 para o componente 1 e 209 para o componente 2. Exatamente o mesmo dado do problema original 1. Agora, dentro do cálculo, se vocês recordaram o que a gente precisa fazer dentro daquela estrutura de passo a passo para a resolução desse tipo de problema, a gente precisa determinar aí as temperaturas de saturação do meu sistema. Então, eu vou fazer esse cálculo das temperaturas de saturação para aquela pressão de 70 kPa, que é a pressão do meu problema, né? Só para vocês recordarem, essa é a fórmula da temperatura de saturação. Eu vou incluir dentro de uma estrutura em loop também ali, como um for, né? Então, vai ser um for de 1 até o número de componentes da temperatura de saturação, que é menos BI, dividido pela Ln da pressão de saturação, lembrando que essa pressão é constante, ela vale 70 para o nosso problema, menos o AI, ali dentro ainda do denominador, depois subtrai de tudo isso o CI. Então está aí calculada as temperaturas de saturação. Nesse momento eu vou salvar o meu programa, vou dar o nome de isobárico, e vou rodar apenas para verificar se ele está calculando efetivamente as temperaturas de saturação. Então ali os valores encontrados estão corretos, tá? Então a partir disso eu vou usar essas informações, né, para gerar ali o que eu estou chamando de Tinf e Tsup, né? Esse Tinf e Tsup vão ser os limites inferior e superior, respectivamente, no intervalo de temperatura no qual eu vou realizar meus cálculos. Então eu estou ali chamando um vetor de temperatura, né? E esse vetor eu estou chamando de TF, e ele vai ali de Tinf variando em 001 e 001 até Tsup. Então está criado aí o vetor de cálculo para as minhas temperaturas, para que eu consiga efetivamente realizar o cálculo de equilíbrio. A partir desse ponto eu vou passar para os cálculos das pressões de saturação. Recordem-se que a pressão de saturação depende da temperatura, a fórmula está aí apresentada para vocês no lado direito, e por conta dessa dependência da temperatura eu preciso calculá-las aí dentro dessa estrutura de loop, tá? Preciso repetir isso tanto no número de componentes como para cada temperatura dentro do vetor que eu acabei de gerar. Então, com base nisso, eu estou escrevendo as fórmulas ali como uma pressão de saturação do componente I
na temperatura J para cada um dos componentes e está calculado dentro da estrutura de loop as pressões de saturação. Só para verificar, rodei novamente o programa, estão ali calculadas, elas estão em dois vetores, né, em duas linhas separadas dentro do meu vetor. Então eu vou vetorizar essas pressões de saturação para os componentes 1 e 2. Isso aí vai facilitar a minha etapa de cálculo para as composições mais para frente, tá? Então eu estou ali isolando, chamando de PSAT1 a pressão de saturação do componente 1 no meu vetor e de PSAT2 a pressão de saturação do componente 2 no meu vetor. Então está isolado já ali as duas e eu vou gerar um novo for. Dessa vez eu vou chamar ali de 1K, que varia de 1 até o número dali de elementos do meu vetor de temperatura, né? E aí eu vou calcular cada uma das composições. X1 como a pressão menos a pressão de saturação do componente 2, dividido pela pressão de saturação do componente 1, menos a pressão de saturação do componente 2. Vou repetir esse cálculo para a composição do componente 2, só que agora ali com os respectivos valores, né, adequados, a pressão menos a pressão de saturação de 1, dividido pela pressão de saturação de 2, menos a pressão de saturação de 1, aí dentro dessa estrutura de cálculo, aqui só para que vocês fiquem atentos a essa vetorização aí, né, que a gente faz, ela está calculando cada valor de pressão de saturação para cada estágio de temperatura, então esse número se repete muitas vezes, né? Se a gente olhar ali no workspace, no canto direito, vocês vão ver que está sendo repetido exatamente 1980 vezes esse cálculo. Essa subdivisão de 001 aí que eu coloquei é bem rigorosa justamente para que a gente tenha aí, vocês tenham noção de que para o MATLAB isso não faz muita diferença, né? A gente consegue calcular aí de forma muito longa. Incluir os valores de y, seguindo a lei de Raoult, conforme apresentado aí para vocês também. y1 e y2 estão aí calculados já diretamente na tela. Incluir células ali para calcular o número de mols total, né? O x total, né? Na realidade, não o número de mols. Tanto para fase líquida como o xt, que é o somatório dos xi, e o yt, que é um somatório dos yi. Como são dois componentes, a soma é 1 com 2 ali apenas. Para que eu estou fazendo esse cálculo? Só para verificar se está todo mundo dando 1, só para a gente verificar a validade do nosso cálculo. Aqui tem mais um detalhe importante, tá? Dentro da estrutura de plotagem eu vou gerar ali duas figuras. Uma figura que eu estou chamando de 1, que visa plotar os dados das pressões de saturação em relação às temperaturas, só para que vocês vejam o comportamento dessa curva, né, dessa figura em si. E vou gerar uma figura 2, que essa figura assim é aquele diagrama TXY que a gente gerou junto lá no Excel, que vocês viram o comportamento dele. Um outro detalhe importante com relação aos cálculos desse sistema é que observem que a pressão é constante e eu consigo colocá-la diretamente dentro da estrutura de programação, direto ali como um P. Eu não preciso estar vetorizando ela para cada etapa de cálculo, porque ela é um número constante ali, vale 70. Dentro dessa estrutura de plotar duas figuras, observe que eu estou chamando uma figura de figura 1, e incluí toda a estrutura de plotagem, né, dessa figura 1, e chamei uma outra figura de figura 2, e incluí aí todos os dados de plotagem dessa figura. Como eu falei, a figura 1 relaciona a pressão de saturação com temperatura, só para que vocês vejam o gráfico, e a figura 2 é a figura que a gente realmente tem interesse, que é a figura aí das composições em relação à temperatura, tanto da composição da fase líquida quanto da composição da fase vapor. Incluir em todas as duas, né, a geração das legendas, incluir também a geração da nomenclatura do eixo Y e do eixo X, e com isso a gente vai ter já as figuras bem organizadas, né, bem arrumadas para que a gente consiga apresentá-las de forma efetiva. Rodando aí o programa, vocês conseguem observar como resposta, né? Ali faltou um ponto e vírgula no P, só porque não fica se repetindo, adicionei. Aí vocês conseguem observar que o xt vale 1 para todos os pontos, o yt também vale 1 para todos os pontos, então fizemos um cálculo efetivo. Aí está o primeiro gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é o gráfico das pressões de saturação em relação à temperatura. Observem os comportamentos distintos para o componente 1 e para o componente 2. E observem agora o gráfico do diagrama tipo TXY, ali comparado com o gráfico que a gente obteve no Excel, são exatamente iguais, exatamente o mesmo sistema. Observem que a gente só tem aqui uma ferramenta adicional para realizar esse tipo de cálculo aí. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida relacionada aí com esse desenvolvimento, aqui estão os canais para vocês sanarem as dúvidas, e a gente se encontra na próxima aula da disciplina. Até lá!